Opa, e aí, beleza? Começando mais um Cine Ensaio. E é meio que continuação do Cine Ensaio anterior, né? De alguma forma. A gente está abrindo aí um parênteses dentro de um desses vários filmes de adolescente que a gente comentou no programa anterior, para falar desse filme que a gente considera um novo clássico, né? Scott Pilgrim contra o Mundo. Exato. E aí, André? A gente até citou lá no primeiro episódio que a gente falou dos novos clássicos, a gente concordou, a gente botar ele na lista. E é muito curioso, eu fico feliz que a gente concorda, porque eu conheço muita gente que consome cinema, assim, como a gente, né, assim, de ver muito filme, de ter uma visão crítica, de gostar de ler a respeito, né, consumir cinema de uma forma ampla, de uma forma... Não vai me chamar de cinéfilo, hein? Eu não vou falar cinéfilo, porque cinéfilo já é uma outra categoria. Calma lá, Que calma lá. consome cinema como a gente e que eu conheço muita Olhar gente crítico. que não gosta, que acha bobo, acha um filme de milênio, Infantilizado. é de milênio, é infantil, é bobo, não sei o quê. E eu, assim, a próxima meia hora aqui da conversa vai ter só hipérbole, porque para mim esse filme para mim ele reinventou o cinema pós-moderno no século XXI. Antes Então, cabe aí um primeiro detalhe aí, caro espectador. E o seu André Graciotti, quando se embala, ele diz que é a melhor coisa que aconteceu na história do universo. Então, ele mesmo está fazendo o seu disclaimer aí, que, ó, eventualmente ele vai falar uma coisa que pode ser que daqui a meia hora ele fale assim, não, mesmo, tem esse outro filme, mas enfim. Não, eu costumo usar hipérbole para atrair o interesse das pessoas no que eu estou falando. Mas É o marca-texto, né? É o marca-texto do nem sempre, texto falado. nem sempre eu quero dizer exatamente isso, mas nesse caso, tipo, eu acho que antes dele, só Matrix está nesse lugar de cinema que consegue usar o pós-modernismo no cinema de uma forma realmente inventiva. Vou te botar numa situação constrangedora. Como assim pós-modernismo? O que é isso, André Graciotti? Vamos entrar em definições aqui. Enfim, mas a gente pensar em cinema pós-moderno, aquele que engloba, que junta referências, que é autorreferente, que mescla artes de várias épocas, de várias tendências e que junta tudo no mesmo balaio para representar uma coisa quase atemporal, né, digamos assim. E a gente teve o exemplo clássico de cinema pós-moderno, o Pulp Fiction, Tarantino, foi um exemplo disso, né? Que ele faz referência a filmes do passado, usa linguagem de videoclipe, usa linguagem de desenho animado, mescla de linguagens para fazer uma coisa que ao mesmo tempo diz muito sobre aquele tempo e numa visão de um autor que ele tem uma voz autoral ali no meio. Então, por mais que hoje a gente pense que tudo pode ser considerado pós-moderno, porque tudo junta referência à linguagem, está sempre referenciando várias épocas, mas eu acho que são poucas as manifestações que têm uma voz autoral ao mesmo tempo de identidade. Eu estou juntando tudo isso, mas eu tenho uma voz criativa e autoral nesse discurso. E eu acho que, de verdade, antes dele, eu acho que não estou dizendo que é o melhor filme desde Matrix, não é essa a questão. Estou dizendo, na linguagem pós-moderna... Porque Matrix não é um puta filme assim, né? Pô, é um bom filme, mas... Não, eu acho que não é... para. Não, tudo bem, mas tipo, é só um parêntese curto. Matrix está entre os 20 melhores filmes de todos os tempos? Não tá. Não. Só para terminar, porque Matrix foi um também que assim, marcou uma época do cinema pós-moderno, de como mesclou a linguagem, mesclou um monte de coisa e trouxe uma coisa nova ao mesmo tempo. E aí, depois dele, acho que o Scott Pilgrim faz isso. Porque eu acho assim, tem uma questão específica do Matrix que ele leva esse conceito para as massas. Esse é que é o negócio, sabe? Como o Pulp Fiction já tinha feito antes dele, o Matrix ele expande ainda mais, ele surfa na onda da internet. Sabe? É a hora que está todo mundo entrando na internet, entendendo o conceito de ciberespaço, sabe? E aí, beleza, a gente vai conseguir não só mostrar o que é isso que está acontecendo, como mostrar que tem outras coisas, sabe? Clicar em links do próprio texto cinematográfico que vai... então você vai lá e pega um livro e o livro está escrito lá, simulacro e simulacra, Jean Baudrillard. Então, vou atrás desse... o coelho branco tem a ver... Eles colocaram numa linguagem popular e acessível. Como você mesmo citou, o próprio Pulp Fiction faz isso antes. E assim,
tem inúmeros de outros exemplos. Sim, mas é que tem esses pontos que são um marco, né? Pelo impacto. Pois é, e aí meu ponto é justamente esse, assim, que eu acho que esses marcos eles vão deixando de ser marcos para quem está acompanhando o cinema de perto, para pessoas que têm essa visão mais crítica do cinema e começam a ganhar massa. E aí é bem preciso você citar primeiro o Pulp Fiction e depois o Matrix, porque são 2 degraus nesse sentido. O Scott Pilgrim não é propriamente o próximo degrau desse lado, porque ele não é tão popular. Massas. Exato. Você vai procurar, sei lá, Lost talvez seja o próximo passo nisso, saca? Sim. Que ele vai lá e expande ainda mais. Tem todo esse conceito do transmídia, do que vai além. Assim, total. Hoje em dia, né, você tem o universo cinemático Marvel, você tem o Game of Thrones. Mas calma. Mas aí, por isso que eu estou diferenciando, no sentido de trazer tudo isso com uma visão autoral e criativa, assim. Sim, não tô colocando nesse ponto. Estou falando da questão da pós-modernidade. Eu tenho noção de que eu estou exagerando, talvez que tenha questões. Não, mas eu acho que assim, eu não estou querendo cortar a tua onda, não, e eu queria justamente fazer esse elogio, porque eu acho que a questão da autoralidade aí, no caso desse filme, são 2, e elas acabam, claro que uma é reflexo da outra. Pelo menos é o que eu consigo entender. A primeira questão é você tem um diretor-autor, você consegue ouvir a voz do diretor, melhor, ver a voz desse diretor na forma em que as cenas são apresentadas. Isso é uma marca do Edgar Wright. O Edgar Wright é um dos principais diretores em atividade hoje, principalmente por ser um cara que, sabe, se ele quisesse fazer um Brilho Eterno, saca? Se ele quisesse fazer um Boyhood, ir para esse lado mais indie, saca? Ele ia tirar onda, ele tiraria muita onda, mas ele quer o popular, ele quer fazer as pessoas rirem, se empolgarem, né? Tanto que depois do Scott Pilgrim ele foi fazer o Baby Driver, né? Então tem uma coisa de tipo, não é simplesmente você tem essa voz autoral, né, que perpassa todos os filmes dele, né? E antes dos filmes, né, você assistiu Spaced? Qual? Spaced, a série? Não. É onde tudo começa, cara. É muito, muito, muito foda. É a série que eu não lembro qual é o nome da atriz, que depois ela inclusive muda o nome porque ela começa a usar, ela casa e muda o sobrenome, e aí são 2 temporadas só, é um casal, são 2 amigos que estão na merda de grana, que começam a morar junto, e o único lugar que eles podem morar, eles têm que fingir que são um casal, porque eles não aceitam roommate. E aí é basicamente isso, os caras passam o dia inteiro fumando maconha. Um dos caras é o Simon Pegg, tem um personagem que é tipo o... Como é que é o nome do cara o Walter do Big Lebowski, o cara completamente militarizado e tal, que é o Nick Frost. E todos os outros atores que vão crescendo junto com o Edgar Wright. São 2 temporadas só. né? A turminha. Exato. É feito pelo Channel 4, é excelente, tipo, de cascar o bico. Todos os episódios são muito bons. Já tem essa coisa do Edgar Wright de estar trabalhando com a forma, porque eu acho que a questão da pós-modernidade também tem isso, né? É o lance de trabalhar com a forma, né? Com a estrutura, né? E aí brincar, e principalmente no Scott Pilgrim, ele trabalha com a fronteira especificamente de 3 tipos de narrativa, que é videogame, quadrinho e cinema. Ele está o tempo todo trabalhando com isso. Ele faz, por exemplo, não mistura com desenho animado, por exemplo. Ele vai até para a internet, né? Mas desenho animado, por exemplo, não é uma referência. Não tem nenhuma referência de Looney Tunes como você tem no Tarantino, por exemplo. Total. Inclusive, eu estava lendo, o Tarantino é quem sugere a cena de abertura do como é que fala? Quando aparecem os créditos, que originalmente os créditos iam entrar durante uma cena do filme. E o Tarantino, não. Isso, o do Scott Pilgrim. É. O Tarantino que fala pro Edgar Wright, não, isola todos os atores num determinado momento. Eu vou experimentar uma coisa agora aqui, cara. É a primeira vez que eu faço isso aqui Compartilhar a tela? Vou compartilhar a tela e eu deixei aqui no jeito, cara. Justamente esse ponto
não é o... Provavelmente não vai dar para ouvir o som, porque por algum motivo o som do computador não vai, mas enfim, vamos ver se está aparecendo aí. Tá. Eu vou dar o play aqui, que é basicamente essa cena. Vou tirar aqui. E é muito bom, porque isso é completamente fora de toda a linguagem do resto do filme. Uhum. Isso aí é tipo ponta de filme, isso tem mais a ver com cinema, com desenho animado, mas isso não tem nada a ver com essa coisa de linguagem que acontece durante o resto do filme. E isso durante quando eles estão tocando a música, né? Exato, é logo na cena do primeiro ensaio. É. Então tem essa coisa que o Tarantino chamou a atenção, que é você tem um elenco muito bom, as pessoas vão ficar distraídas com o nome dos atores e não vão prestar atenção no que está acontecendo na cena. Então isola. Mas na época são atores que ainda não era tão grande. Só o Michael Cera era o mais famoso aí na época, né? Então, mas aí que tá, entendeu? É um lance que é tipo... É um puta azar esse filme não ter sido bem sucedido comercialmente. Porque quando o filme foi feito, todos os atores não eram conhecidos. Mas quando o filme é lançado, todos eles já tinham acontecido. Verdade. Todos. A Aubrey Plaza, a Ramona, o... Brandon, o que fez o Superman lá, também tá aí. Exatamente, que fez o Superman, o Gianecchini americano. Gianecchini americano. O Capitão América, o Chris Evans também. O Chris Evans também. Pra mim, o melhor papel dele tá nesse filme. Adoro esse personagem, é muito skatista, esse botão, assim, que ele faz muito caricato, as caras que ele faz, é muito bom, cara. Muito bom, é muito bom. Outra hipérbole, é a minha comédia favorita, eu acho, esse filme. De todos os tempos? Não sei todos os tempos, calma lá, também eu tenho que pensar mais. Mas, século XX, século XXI. Mas nos últimos tempos, eu tenho dificuldade de filme de comédia, assim, eu até gosto, assisto, mas não sou de ficar dando risada. O Grande Lebowski, a melhor comédia de todos os tempos. Mas mesmo assim, é difícil dar risada. Esse filme, toda vez que eu assisto, eu dou risada do começo ao fim. Eu acho as piadas muito boas, muito bom. O humor é muito bom. Aquele amigo dele, o Culkin também, o irmão do Culkin. O irmão do Macaulay Culkin, esse moleque é um gênio, meu. É um gênio. Wallace é o personagem. Wallace. Como é que esse ator não apareceu mais? Ele é muito bom. Assim, as piadas do filme que ele manda, assim, eu choro de rir, cara. É muito bom, é muito foda. E aí, assim, voltando à coisa do pós-modernismo, da linguagem, você está falando... É o que define também um bom cineasta, assim, é aquele que sabe colocar no storytelling, assim, E é exatamente esse o meu ponto, que eu sei exatamente o que tu vai falar, porque a gente já falou disso. E era o que eu estava falando da coisa das duas vozes. Uma é a voz do próprio diretor, que você consegue ouvir, melhor, assistir. Isso tem a ver com o Shaun of the Dead, isso tem a ver com Hot Fuzz, que são os filmes anteriores do Edgar Wright, e tem a ver com os filmes posteriores. Mas a outra coisa que é justamente, a gente já falou 1000 vezes sobre isso, não só em relação a esse filme, que é quando a cinematografia, quando a direção, quando todas as ferramentas de contar a história, contam a história. O cara, ele acha a voz da história. Então são duas vozes, é a voz do autor e a voz da história. É impressionante. Você já leu o Scott Pilgrim, o quadrinho? Eu li depois que eu vi o filme. Eu não li todo. E aí, inclusive, o quadrinho eu não sabia. Eu acho que o filme é melhor. Eu acho o filme melhor também, que eu acho que o filme... Ele completa. Ele tem a trilha, ele não alude à trilha, né? Acho que o fato da gente ouvir a música tem um papel crucial. E o ritmo, cara. Por melhor que seja o ritmo do quadrinho, você entra no ritmo do Scott Pilgrim, do filme. Assim. Não, total. É que nem o Baby Driver. Tu gosta do Baby Driver? Gosto. Eu gosto de todos dele. Eu acho o Baby Driver, eu acho que não chega lá, assim. Eu gosto muito, mas acho que ele poderia ser um pouco melhor. No final, eu acho que ele cai um pouco, mas porque o Baby Driver ele faz o que ele fez em vários outros filmes, que é essa coisa de sincronizar a música, né, com a ação. Isso ele fez no Shaun of the Dead também, uma hora que eles estão batendo no zumbi, aí toca Queen, eles vai sincronizando. Isso, aí ele deve ter pensado, cara, fazer um filme inteiro com isso, de perseguição, de gangster, sabe? Aí ele fez. Não, é muito bom, porque para mim, tem toda uma teoria, acho que a gente até pode falar disso depois, que o musical acabou, né?
já foi o musical. Eu acho que há uma era de ouro dos musicais que realmente acabou. Tipo, hoje até você vê algumas tentativas de... Inclusive, está para sair aí o remake do Amor Sublime Amor, né? Do Spielberg. O Spielberg fez, apenas. E usando as mesmas... Isso eu estou super curioso, porque tu sabe que... Tu assistiu já? Não, mas tô ligado. O Amor Sublime Amor, ele é crucial, eu comentei até no Climatias, porque ele é o primeiro musical que não é simplesmente exatamente a coisa que a gente estava falando do próprio Scott Pilgrim em relação à comédia, que é a primeira vez que não é simplesmente uma coisa do palco sendo filmada. O Amor Sublime Amor é do Robert Wise, que é o cara que é o montador do Cidadão Kane, que depois vai fazer a Noviça Rebelde, que depois ele faz o Dia que a Terra Parou e o Invasores de Corpos originais. Além daquele outro... o Enigma de Andrômeda. Uhum. E o primeiro filme do Jornada nas Estrelas. Que filmografia desse sujeito. Maluco. E aí ele faz o Amor Sublime Amor e ele tem uma parada de... Primeiro que ele chama o coreógrafo da Broadway para ajudar ele a dirigir o filme. E ele banca a co-direção do cara. O cara, num dado momento, ele é demitido da produção do filme porque não tem mais grana, o filme estourou o orçamento, e o Robert Wise vira e fala, não, beleza, então tá, mas ele continua em contato com o cara para definir algumas cenas, e o cara ajuda ele a colocar câmeras em lugares que a câmera não colocava quando você está vendo uma peça num palco. Então você vê muita cena de cima, de baixo. É a primeira vez que ele trabalha com isso como musical. E o Baby Driver, para mim, é um musical. Sim, mas eu já vi muito texto falando que o Scott Pilgrim ele tem estrutura de musical também. É um musical, é um musical. O próprio Edgar Wright fala isso. Ele fala que a diferença do Scott Pilgrim, do musical para o Scott Pilgrim, é que em vez de os personagens começarem a cantar, eles começam a lutar. Não, enfim, mas concluindo a ideia do filmmaking, assim, que é o que define o bom cineasta, assim, ele consegue contar as piadas que não estão... E ele tem até um vídeo muito bom que, cara, era um dos melhores youtubers de análise de cinema do YouTube, mas ele parou de fazer, que é o Every Frame a Painting. É um canal, é um cara que ele é um editor e ele fez vários vídeos, assim, recomendo todos para quem gosta de assistir vídeo em inglês. Depois a gente bota o link desse. Tem um que ele fala do Edgar Wright, é How to do a Visual Comedy. Ali ele fala do Edgar Wright, de como é que ele sente falta nas comédias de hoje em dia, as americanas principalmente, de contar as piadas de outra forma que não esteja só no texto, só nos atores. As comédias são filmadas de uma maneira... Essa coisa do musical que eu estava comentando. Você está só assistindo uma piada sendo contada. Exato. Não faz diferença, cara. Nunca tem um esforço criativo de quem está realizando o filme de contar a piada, que não está na cena, está na forma que você conta. E é o que define qualquer grande cineasta, é isso. Não importa a história, importa como ela é contada, né? Que é uma frase do Robert Eggers. Como é que é? O crítico. Roger Ebert. Roger Ebert. Que morreu. Ele tinha essa frase que me marcou muito, assim, explodiu minha cabeça. Eu pensei, cara, é isso, sabe? Repete a frase. De que não importa o que o filme diz, mas como é dito. Claro. Não, e é aquela parada do spoiler. Tudo bem você saber como o filme acaba. Não, aí às vezes é uma merda. Mas, tipo, filme bom, você assiste mesmo sabendo se eu não gosto de spoiler. A questão não é... Não, mas tudo bem. Mas é que é isso. As pessoas, às vezes, se prendem muito à história. Por isso que eu acho que muita gente rejeita esse filme. É muito bobo, é um monte de piadinha, adolescente, briguinha, videogame. Mas, cara, tudo bem. Mas, assim, se o cara é um bom cineasta, ele vai saber fazer um bom filme disso, sabe? Eu fico pensando essa mesma reclamação sobre o Julie Jean. O cara assistindo o Julie Jean do Truffaut. Esses caras aí, esses moleques, armação ilimitada francês. Não para, fica ali para cima e para baixo, que bobagem. Eu acho que quando a gente desenvolve a visão crítica de como assistir cinema, a gente começa a se ligar nisso também, sabe? De parar eu vou ver só se a história me interessar, só se tiver o ator tal. Não, eu vou assistir se eu confio que esse cara pode contar uma história, que seja, sabe? Tem até um filme do pneu assassino, já viu esse filme? Não. Pneu assassino, né? E, tipo, sabe, uma história que se eu contar, cara, ninguém vai ver isso. Mas veja, o cara fez um filme de comédia, de humor negro de um pneu assassino, foda-se, sabe? Enfim, já tô desviando do assunto. Mas o Scott Pilgrim tem muito isso
de que as transições fazem a piada, a forma como ele usa, em inglês tem esse termo de light and kill, que não sei como seria a tradução, deixa a luz que deixa de luz, assim, que quando a personagem está deixa falando. de luz. A personagem está a falando. deixa de fala é uma deixa de iluminação. Isso, que a personagem está falando uma coisa tensa, a luz vai apagando, aí na hora que ofende ele, você nunca... Tem tempo que você não arruma namorado, aí aí a luz no fundo acende, sabe essas coisas que tem um universo fantástico, assim, de que, cara, a piada tá na forma como ele coloca, assim, até nas interferências, nas onomatopeias, que são uma coisa de quadrinhos, né, típica de quadrinhos, a maneira como ele usa, que, cara, é isso. Para mim foi a melhor adaptação de comic book também, as hipérboles aí. A melhor adaptação de quadrinho dos últimos tempos. Para mim, passa qualquer filme, porque ele adapta a linguagem sem deixar de usar a linguagem do cinema. Essa que é a questão. Porque você lembra do Ang Lee? Você lembra do Hulk do Ang Lee? Qual foi o erro do filme? Ele tentou adaptar uma linguagem do quadrinhos, mas o filme não tinha esse tom. O filme não tinha esse tom, era um filme meio sério, meio drama, e ele tentou botar a linguagem de quadrinho para dizer que quadrinho, sabe essa diferença? O Edgar Wright, ele pega a linguagem dos quadrinhos, tem um monte de coisa ali de quadrinho, de splash page, sabe? Essa coisa, aí abre e tal, mas ele sabe adaptar para a linguagem cinematográfica, porque ele tem noção, ele é um bom diretor, ele sabe fazer a linguagem do cinema, de corte. Não é que o Ang Lee não seja um bom diretor, porque, na verdade, o que o Ang Lee faz com o cara é muito Hulk... foda. Eu só acho que o filme é ruim. Não, eu nem acho propriamente ruim, eu acho ele mal resolvido. Eu gosto muito, para mim o primeiro Hulk é o melhor Hulk, né? Grandes merda também, né? Quantos Hulks tem? Tem o outro lá do Edward Norton, que é horroroso. Péssimo. Começa no Brasil, é péssimo. Mas tem a coisa do Hulk pulando. O Hulk pulando e sentindo o vento no ar, para mim essa é a cena do filme, saca? Foda pra caralho, Tigre e Dragão, massa. E aí o que acontece com essa coisa do quadrinho que você está colocando, para quem não viu o Hulk, tentar explicar, que é ficar mostrando, tem uma cena aqui, e aí ele mostra uma cena embaixo, ele vai lá e atravessa uma cena para outra, e como se você estivesse lendo uma página de quadrinho. Isso é só uma justaposição, isso não é uma adaptação, né? O cara está só colando um meio no outro, não é? É como se a gente estivesse vendo alguém lendo um jornal e aí na foto do jornal tem uma cena acontecendo. Mas entende que destoa? É meio gimmick, assim, é meio artimanha? Isso, é um truque. E é um truque, mas é forçado. Esse o ponto o Edgar Wright ele consegue fazer isso de forma mais natural. E mais do que quadrinho, eu acho que é com videogame que ele faz isso melhor. Ele ainda joga isso que no quadrinho não tinha, né? Não tem como. Porque tem uma outra coisa aí, do mesmo jeito que você está falando dessa coisa de luz, de corte, de iluminação, é o som do filme, né? Nossa, perfeito. Tudo é um ruído, tudo tem assim. E aí eles estão numa loja de roupa e sai da cena da loja de roupa e vai para uma outra cena. Tem um outro vídeo, inclusive, que chama Transitions, que fala sobre isso, né? Vou botar o link aqui embaixo também. É isso, eles estão andando de skate, muda de uma cena para outra, o som da mudança de skate é um skate passando. Uma loja de roupa é o som de você puxando vários cabides numa arara, sabe? Então tem essa coisa dele e assim, sonoplastia de videogame o tempo todo. Ele pediu para o criador da trilha sonora do Zelda para usar a trilha. Ele mandou uma carta para o cara falando assim, a trilha sonora do Zelda é a minha canção de ninar. E o cara falou, beleza. No começo, na logo da Universal? Não. O logo da Universal é o tema da Universal, só que tocado em 8-bit. Ele usa vários trechinhos do Zelda, assim, em vários momentos. Ele não usa a própria música em si, pelo menos que eu lembro. E eu não sou propriamente fã de Zelda. Se fosse do Mario, eu ainda lembraria. Mas ele tem isso o tempo todo com videogame, óbvio, né? Com toda coisa de videogame de luta. Mortal Kombat, Double Dragon, saca? O tempo todo tá trabalhando com esse universo e aí eu entendo a reclamação, mas eu acho que é muito superficial de achar que é um filme para moleque, é um filme para quem joga videogame. E assim, voltando para essa questão que você estava falando de entender toda a forma de contar como parte da história,
né, que é basicamente a questão do pós-modernismo, não é simplesmente contar a história, mas a forma como a história é contada. E aí também só um parêntese rápido em relação a isso, que é essa questão do foco estar centrado no ator, no protagonista, na história, é muito característica do cinema norte-americano. É uma coisa que a maioria do cinema no mundo começou a imitar por conta da influência do cinema norte-americano, mas você vai procurar até o cinema brasileiro, tem características completamente diferentes. E olha que o cinema brasileiro é bem colonizado em algum aspecto, não todo, claro, né? Tem um monte de coisa que é essencialmente brasileira. Sei lá, mas que foge dessa coisa de estou sendo guiado pela história, né? Então, só para fechar isso aí, para a gente... personagem. Exato, e assim, né, o Edgar Wright é em inglês e a história do Scott Pilgrim é de um quadrinista canadense, né? Por mais que seja um filme norte-americano, ainda, e por mais que Inglaterra e Canadá ainda seja meio Estados Unidos, né, tá dentro dessa coisa, o Ocidente, né? Não é simplesmente uma narrativa norte-americana clássica. Mas eu acho que tem uma coisa importante aí para quem não se liga nessa visão um pouco mais crítica da forma, não só do tema, da forma como o tema é abordado, enfim, são questões importantes também, né? Mas de assistir o Scott Pilgrim com essa cabeça, saca? Tipo, esquece a história. Veja o que está sendo apresentado ali como recurso visual, como esses recursos visuais e sonoros, incluindo a música, e a música também é um capítulo à parte. É impressionante. A música e o elenco, né, cara? Você Também sabe que outra as coisa. músicas da banda, se eu não me engano, foi a menina do Metric que compôs. E aí tem uma piada, né, que uma das ex aí é um spoiler do filme, mas a gente já falou aqui que, tipo, se você está assistindo esse ensaio, saiba que a gente vai dar spoiler do filme. 10 anos. Inclusive está fazendo 10 anos o filme. Inclusive tem uma leitura, né, no YouTube. Eles juntaram o elenco todo, aproveitando a quarentena, e aí todo mundo leu o roteiro no Zoom. Está no YouTube, dá para assistir, bem massa. Não assisti tudo, mas preferi assistir o filme de novo. Eu também não vi tudo, mas é legal. Mas o lance que a história o Scott Pilgrim tem que derrotar os ex da Ramona, né? E que musa, né? Abriu outro parênteses aqui, que pelo amor de Deus. Então, que atriz, que personagem, que mulher. Cara, eu fiquei com um crush forte nela, Mary Elizabeth Winstead, por causa desse filme. E assim, até hoje, para mim, ela é a atriz mais bonita de longe. Não sei se mais bonita, cara, mas ela tem uma coisa que, ela chama atenção, sabe? Esse filme despertou um crush forte nela, assim. E o filme é todo feito para isso, né? O fato dela mudar de cabelo, a cor de cabelo o tempo todo, lógico, tipo, saca? Tipo, então eu tô com essa menina maravilhosa aqui, então eu vou gastar toda a beleza dela. E o cara, ele é muito feliz nisso. Todo mundo se apaixonou pela Ramona. Tem os exes, são 7 exes da Ramona, e um dos exes é uma ex. E é uma vocalista de uma banda que é uma paródia do Metric. Que é a Brie Larson, né? No comecinho. Brie Larson. É a Brie Larson. Sim, pode crer. É uma paródia do Metric? E a vocalista do Metric, que é a parodiada, ela toca na banda. Então, e ela fez as músicas do filme. Eu não sei se todas, mas eu sei que fez algumas. E são ótimas, né, cara? E tipo, a direção musical é do Nigel Godrich, né? Eu vi isso também, que é o 6º membro do Radiohead. O produtor do Radiohead, produtor do Beck, enfim, ele também fez a direção musical do... Até as músicas são propositalmente toscas, tipo Ramona, aquele toque. É muito bom isso, cara, é muito bom, cara. Eu acho muito foda, porque assim, a hora que toca essa música é muito bom, porque parece que é uma música tosca. Mas se você entende um pouco de música, o cara não tá tocando só uns acordes e cantando um nome, saca? Tem toda uma melodia ali. E é o Beck, cara. Você vai escutar. Depois tem a versão do Beck, né? Você escuta ali e você fala, caralho, é para parecer... E o filme, isso acaba sendo uma espécie de uma... Parece que é uma pequena versão do que é o próprio filme, né? Que é isso. O filme parece que é simples. O filme parece que é fácil. Não, quando você vai ver, o filme é difícil para caralho. Além do potencial de
muito, não sei nem qual seria a palavra, revível. É um filme que você pode ver 500 vezes e cada vez você vai reparar algum detalhe, alguma piada que foi contada que você não percebeu, que estava ali em detalhe, na forma que a câmera fez. E mesmo que você não descubra algo novo, ele mantém isso interessante do mesmo jeito, por isso que ele é um novo clássico. E além de tudo, ele não é só um filme engraçado e que quer ser, retratar uma juventude perdida e não bobeira. Não, eu acho que ele tem uma temática assim muito forte, que é responsabilidade afetiva. Eu fiquei pensando muito nisso dessa vez. Total. Não é? Tem até um diálogo aqui, na hora que ele está entrando com a Ramona num lugar, que eles falam, pô, mas na verdade, os ex são os relacionamentos que ela nunca terminou direito. Assim como ele tem o drama com a Knives. Ele não consegue terminar com ela. E aí é muito assim, eu fiquei pensando que é um tema até que eu converso muito com os amigos, assim, também, sobre, cara, se a gente pensar todos os relacionamentos que a gente teve, que a gente já teve na vida, as pessoas que a gente se envolveu, quantas pessoas a gente magoou porque a gente não soube falar o que deveria, sabe? Eu acho que o filme traz essa questão de verdade, de uma forma muito lúdica. E tá ali, sabe? E tem uma coisa muito metafórica que é isso, né? Não digo que a gente é a primeira geração, eu digo todo mundo que assistiu esse filme, né? E aí vai desde a nossa geração, a geração anterior, mas somos gerações que tivemos vários exes, né? Diferente das gerações dos nossos pais, dos nossos avós, que tiveram bem menos, assim. E mais do que isso, a gente sabe quem são os exes dos nossos atuais ou dos nossos exes, enfim, tem essa... E o quanto que a gente, e eu acho que esse dilema que é proposto, que é isso, então para você conquistar, você precisa superar cada um deles. Né? É uma metáfora literal, né? Que é então tá, o cara vai superar como? Num jogo de videogame, como se fosse... Ele vai ter que enfrentar e entender por que não deu certo com ela, qual foi o problema para eventualmente não terminar, né? Para você não ser mais um ex. Todos eles têm uma coisa da mágoa, assim, eles são magoados com ela, porque ela nunca terminou direito, sempre foi alguma coisa que magoou. Então é muita coisa da responsabilidade afetiva nessa fase da vida, na juventude, quando você está descobrindo as coisas. Então, todos eles são jovens ali, é a final da adolescência, né? Ele tem 20, né? 20 e pouquinhos. É o começo da fase adulta. Então tá, começo da fase adulta, vamos botar. Mas são jovens perdidos que dividem a cama com um amigo porque não tem dinheiro, não trabalha e na hora que ele vai cozinhar, ele faz pão, aí acha que ele não sabe que pão engorda, sabe? Tem uma ingenuidade. Então essa ingenuidade, ela atravessa os relacionamentos desse jeito, sabe? Magoando pessoas, é a forma de crescer também. Acho que é um filme sobre maturidade, no fim. Claro, e um dos melhores sobre isso, sabe? Concordo. E joga essa discussão de uma forma bem... como se não fosse nada, como se fosse só uma brincadeira, né? É demais, assim. Enfim, e aí o grande lance do Edgar Wright é isso, dele saber dominar a forma para contar esse filme. Eu acho que nenhum outro diretor saberia fazer esse filme clássico que é. Porque é isso, eu nunca vi nenhum filme que tenha essa linguagem que ele tem, sabe? Até hoje, nos últimos 10 anos, vamos botar assim, desde que o filme saiu, eu não vi outro filme que tenha essa linguagem tão própria, tão engraçada, que consegue... Mais do que isso, André, tem uma parada que eu não sei que outra obra consegue transitar por outras linguagens de uma forma tão pop, saca? Eu não consigo pensar num disco, por exemplo, todo esse papo de videoálbum, saca? Nenhum videoálbum é tão redondo quanto esse filme em relação a game, sabe? Os videoálbuns têm toda essa coisa de misturar cinema com um disco e tal, eles ainda estão chegando lá. Eu nunca vi um videoálbum que falei assim, nossa, foda, tudo. Porque, assim, por exemplo, no caso o videoálbum que eu mais gosto é o da Beyoncé. Eu acho o álbum irrepreensível e impecável. Mas o filme é bom. O Qual? filme Black Skin? Não, o Lemonade. Lemonade. Que o filme é bom, assim, e principalmente levando em conta que é o filme que a Beyoncé está dirigindo. Não é um filme, sabe, ela tá lá e ela tá dirigindo, ela tá assinando a parada. Então, é mais legal pelo fato dela fazer do que propriamente ser um bom filme. Eu acho que em algum momento, o próprio Black King, ela também dirigiu, né? Co-dirigiu, chamou vários outros diretores. É mais pelo que ela tá indo para um lugar que eventualmente ela vai ter uma voz cinematográfica. E aí talvez nessa hora
o cinema chegue à mesma altura do disco, que eu acho que é o que acontece no Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, filme, game e quadrinho estão plenos ali do mesmo jeito. A mescla de linguagens, de mídias diferentes e todas redondinhas ali. E sem cabecismo, né? Sem ir para um lado só teórico, não. Não é sobre isso, né? Não é uma coisa autoindulgente. Olha só que legal que eu estou conseguindo fazer essas coisas. Não, total. E aí a curiosidade, né? Que falando do Edgar Wright, acho que ele tem uma voz tão autoral, tão foda, que ele foi demitido do Homem-Formiga, né? Ele começou Homem-Formiga, escreveu, acho que o roteiro, olha só. Assim, o roteiro ainda tem a assinatura dele. E olha só, ele é tão diretor autoral que você sabe exatamente qual é os trechos de Homem-Formiga que são dele. Não, e assim, ele dá o tom do filme, né? Ele dá o tom do filme. O tom, não só porque eu acho o melhor humor da Marvel tá ali, para começar, mas assim, eu gosto muito dos Guardiões também. Mas o Homem-Formiga eu acho mais legal, o humor. O Homem-Formiga é mais infantil, né? Ele teve outras mãos ali que alteraram o roteiro, mas você sabe exatamente qual foi a ideia dele. Tem duas cenas, que é aquela do cara contando a história, que ele começa a contar e aí, na retrospectiva, ele vai dublando as pessoas, né, na memória. Isso é típico Edgar Wright. Não, é uma cena que ele já fez em outros filmes, né? Isso, é típico dele. E aquela cena da luta deles pequenininho, que eles ligam a Siri. Aí o cara fala, eu vou te desintegrar. Aí a Siri, tocando Disintegration do The Cure. Aí começa a tocar The Cure. Isso é típico ele, sabe? Então, assim... Não, que música, né? Não, pô, demais. Eu vendo no cinema, Edgar Wright é isso, sabe? Pois é. E é claro que a Marvel vai demitir, porque assim, a Marvel não contrata gente com voz autoral, contrata gente fácil de controlar, né, para começar. Eu acho que, sei lá, eu também não vou ficar fazendo o papel do defensor da Marvel aqui, mas eu acho que a questão é, se a voz autoral conta o que eu quero contar, beleza. Mas peraí, você está contando outra coisa, não é isso que eu quero, então não rola. Então tem a ver com controle, mas tem mais a ver com, por exemplo, sei lá, o Kenneth Branagh dirigiu o primeiro Thor. É um bom filme. Verdade. Saca? Eu acho um bom filme e eu acho que ele não precisou... mas ele não precisou ceder, saca? Eu acho que ele entendeu onde ele estava. Não, tanto que não bateu o pé e assinou o filme. Mas tem sido comum isso, diretores que são muito autorais não conseguem entrar no esquema de filme de produtor, né? Que é o caso de Marvel. O próprio James Gunn, né? James Gunn do Guardiões da Galáxia, ele voltou para fazer o terceiro a pedido do público. Ele foi demitido. Ele foi demitido e foi fazer o remake do Esquadrão Suicida. Mas ele foi demitido por outro motivo, né? Foi o tweet lá. Acharam um tweet dele antigo que falava de piada de pedofilia, aí demitiram por causa disso. Não lembrava que era isso. Outro exemplo, só para fazer o paralelo, outro exemplo são os diretores do Lego, melhor animação da década, Lego The Movie. Que também a galera ficou de preconceito. Vai ver filme de Lego, cara, é genial. É foda. Acho foda. É muito foda. Não é o Scott Pilgrim, né? Não, mas agora foi uma hipérbole exagerada. Não é o melhor da década, mas uma das melhores animações da década. E os dois diretores foram contratados para fazer o solo, né? E foram demitidos. E eles também, se você ver os outros filmes deles, você consegue identificar o tipo de humor que é. É um humor mais afiado. Até aquele besta lá, Tá Chovendo Hambúrguer, é bom. É bom, é bem legal. É bom. Eu me surpreendi também. Eu não esperava nada. O que mais? Eles têm outra coisa também. Eles fizeram aquele do Jonah Hill também. Eles escreveram... Não vou lembrar. Mas, enfim, aí já estamos falando de outras coisas, né? Mas deu para dar uma geral nesse Scott Pilgrim, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, é só que é um filmaço e se você não gosta, tá errado. Brincadeira, mas... Resumindo, é isso. Não, mas assim, dá uma segunda chance. E se você concorda com a gente e não conhece os outros filmes do Edgar Wright, vale a pena. Vale a pena ir atrás também dessa série que eu citei, Spaced. E os filmes... O que ele está fazendo agora, você sabe? Ele está fazendo um filme novo, sim. Não lembro o quê. Eu vi em algum lugar. E tem outra parada que eu ia falar, que ele tem 2 filmes que... Last Night in Soho. Já foi filmada tudo. Tô por fora. Não sei o que é, não. Deixa eu ver aqui. Mas tem 2 filmes que o próprio Edgar Wright cita como referência e ele comprou os direitos para filmar o
Scott Pilgrim quando saiu a primeira edição. Ele conseguiu, ele falou, cara, eu quero fazer isso. Num dado momento ele falou, cara, tem que ser o Michael Cera. O estúdio queria empurrar o Seth Rogen. Nossa. Ele falou, não, ou é o Michael Cera ou vocês vão procurar outro diretor. E aí, beleza. Né? Não, é perfeito. E aí também é outro bom ponto também, que eu não falei, mas, tipo, grande filme do Michael Cera, né? Tipo, grande trunfo também desse filme, porque Michael Cera, né? Venhamos e convenhamos. Não deu muito certo, né? Uma carreira que... Exato. E, tipo, se você tem preconceito contra o Michael Cera, guarde seu preconceito e vá assistir. Mas tem 2 filmes que ele cita como referência, que são um eu não conhecia. Eu vi, inclusive, aí tem a ver com aquele papo lá que a gente estava falando outro dia, do duração de filme, né? Eu tô pirando numa parada que, assim, se o filme tem 1h40, eu assisto. Eu bato o olho, assim, 1h40 eu vou assistir. Cara, é impressionante. 1h40, para mim, é a métrica perfeita ali, saca? De alguma forma, funciona com... E aí eu vi esse filme que chama Danger Diabolique, que é um filme de 1967, do Mário Bava, um filme italiano, meio James Bond, e com trilha do Morricone, saca? E é uma inspiração pro Scott Pilgrim. É? É a adaptação de um quadrinho italiano, né? E tem, inclusive, o trailer desse filme, eu vou colocar aqui também o link na descrição, o trailer desse filme, esse filme está inteiro no YouTube, por isso que eu assisti, e o trailer desse filme ele é comentado pelo próprio Edgar Wright, que ele fala por que ele acha o filme foda. E o outro filme é um filme que muita gente não conhece, é um filme loucaço, um filme que, tipo, como assim? Esse filme existiu? Fizeram esse filme, O Fantasma do Paraíso, tá ligado esse filme? Um filme acho que é do Brian De Palma, de 74, que é uma mistura de O Fantasma da Ópera com o Retrato de Dorian Gray e o Fausto, do Goethe, né? Sobre um popstar. É um cara que vende alma pro diabo para ser um popstar do rock. Massa. E ele também trabalha com essa coisa do música e do cinema. Legal. São 2 boas referências também que o Edgar Wright comenta aí. E vale a pena. Agora, para fechar o Edgar Wright, o próximo filme dele sai ano que vem, 2021, né? Supostamente. Last Night in Soho é um terror, e com a Anya Taylor-Joy, que é a menina da bruxa. Ela em todos agora. Eu acho que eu tinha visto isso. Que eles 2 estavam fazendo um filme junto, mas não sabia que era filme de terror. Ano que vem de terror. Demais, hein? Vou experimentar. Agora quero ver, hein? Eu vou no cinema ver esse filme. Eu vou de máscara, mas eu vou. O Tenet eu não vou não, mas esse aí eu vou. Tenet tem que vazar, cara. Vaza, Tenet. Tá difícil. Bom, vamos lá. Valeu aí, mais um Cine Ensaio. Comenta aí também se gosta ou não gosta do Scott Pilgrim. Se gostou do papo aí, dá o like, assina o canal, toda aquela coisa. E até o próximo. Valeu. Valeu, até a próxima.